Não conformidade, violação de segurança e oportunidade de melhoria. O objetivo deste curso é auxiliar na eliminação das causas de não conformidade para assegurar a melhoria do sistema, bem como capacitar a todos envolvidos para o tratamento de ocorrências. O sistema de gestão integrado orienta que a organização trate de suas não conformidades. Isso inclui tomar providências imediatas para minimizar seus efeitos negativos e planejar ações futuras para que ela não volte a se repetir. Conceitos de não conformidade. Sendo assim, não conformidade é todo e qualquer efeito que não foi esperado, planejado ou esperado. Violações de segurança gráfica. Sendo assim, toda violação de segurança gráfica é considerada uma não conformidade, pois é um ato que não está sendo planejado ou esperado. Oportunidades de melhoria são possibilidades potencialmente favoráveis ao Montreal. Sendo assim, para melhor acompanhamento, as ações de oportunidade de melhoria serão registradas no mesmo formulário de não conformidade. Requisito normativo. Aqui será listado todos os itens relacionados a nossas normas de sistema de gestão, ou seja, todas que compõem o sistema de gestão integrado. Ao ocorrer uma não conformidade, uma falha de segurança ou até mesmo uma oportunidade de melhoria, devemos reagir a essas ocorrências quando aplicável, ou seja, tomar ações para controlá-la e corrigir. Controlar, conter, né? O que vamos fazer para essa não conformidade expandir, ou para produtos ou para processos? Lidar com as consequências, ou seja responsável por aquilo que aconteceu. Tome ações. Avaliar necessidade de ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita. Faça a análise de causa. Tenha cuidado naquilo que está investigando, para que realmente essa não conformidade não se torne uma ocorrência dentro do sistema. Analise criticamente a não conformidade. Determine as causas da não conformidade, determinando se as não conformidades similares existem ou se poderia potencialmente ocorrer, ou seja, avaliar a abrangência desse efeito dentro do contexto. Pode acontecer dentro do outro cliente, outro processo ou em outro produto, outra linha de negócio? Implementar ações necessárias. Implemente ações sob o efeito da causa raiz. Analisar criticamente a eficiência de qualquer ação corretiva tomada. Atuar riscos e oportunidades determinadas durante o planejamento, se necessário. Ou seja, algum risco pode acontecer ou potencialmente acontecer dentro desse contexto? Tivemos alguma mudança que pode impactar o nosso sistema de gestão de segurança? E se caso aconteceu riscos ou mudanças dentro do sistema, aponte. A organização deve reter informação documentada como evidência, ou seja, todas as ações que foram tomadas nesse contexto devem ser registradas e mantidas.
da natureza das não conformidades, qualquer ações subsequentes tomadas, né? Que é o registro disso, e dos resultados de qualquer ação corretiva. Então, depois desse contexto feito, de todas as ações, de todo o tratamento feito, foi eficaz o que fizemos? Deu certo? Se sim, ok. Nessa parte, entraremos no contexto efetivo do tratamento de ocorrências dentro do nosso sistema. A identificação de toda ocorrência dentro do sistema de gestão integrado compete a todos nós, até mesmo os nossos clientes, apontar quando algo de errado aconteceu ou uma oportunidade de melhoria. No contexto da abertura, apenas colaboradores internos da organização poderá fazê-la. Análise de causa. No momento da análise de causa raiz, o responsável designado deve realizar uma análise de risco, a fim de verificar se a ocorrência que causou tem potencial para causar uma falha sistêmica ou ainda assim resultar em falhas nos produtos entregues pela Montreal. Todo o processo de investigação e ações corretivas deve ser conduzido de maneira que as medidas adotadas sejam proporcional ao efeito causado. O prazo para essa análise é 10 dias corridos em casos internos. Já quando a origem for de reclamação do cliente, você terá 5 dias úteis. Para a realização da análise de risco e investigação da causa raiz, o responsável convoca uma ou mais participantes para ajudar na análise. A investigação é utilizada propondo algumas ferramentas. 5 porquês, diagrama de causa e efeito, que também é conhecido como Ishikawa ou espinha de peixe, o brainstorm, que é aquela chuva de ideias. Cinco porquês. Os 5 porquês foi idealizado em 1950 pelo programa Toyota de produção. Essa ferramenta consiste em chegar à causa raiz através da repetição. Por quê? Por quê? No nosso exemplo, podemos ver que o problema é que a máquina tinha parado, ou seja, a máquina parou. E por que a máquina parou? Porque houve uma sobrecarga e o fusível estourou. Por que aconteceu uma sobrecarga? O rolamento não estava suficientemente lubrificado. E por que não estava suficientemente lubrificado? Porque a bomba de lubrificação não estava bombeando o suficiente. E por que a bomba não estava bombeando o suficiente? Porque a arte da bomba de lubrificação estava gasta e causando ruídos. E por que a arte estava gasta? Porque não houve um filtro e os restos de metais entravam na bomba. Então, qual que é o problema da máquina ter parado? A arte estava sem o filtro e por isso o resto de metais entrava pela bomba, ocasionando a parada da máquina. Este é a nossa causa raiz. Brainstorm. Esta é uma técnica criativa, na qual junta-se numa sala todas as pessoas envolvidas nesse processo para a solução deste problema.
começa-se uma tempestade de ideias, na tentativa de encontrar a causa raiz, bem como a solução. E por último, não menos importantes, tem uma sugestão do diagrama de causa e efeito, também conhecido como Ishikawa, espinha de peixe. Como você pode ver, a figura ao lado induz muito a um peixe. Esse método possibilita avaliarmos sob diferentes perspectivas a análise de causa, ou seja, o problema pode estar relacionado a uma máquina, ao método, à mão de obra e assim por diante. Ações corretivas. Quando vamos propor as ações corretivas, temos que ter em mente que as ações propostas devem agir sob o efeito da causa raiz, ou seja, sobre o problema. Naquele exemplo que tivemos lá atrás do 5 porquê, o problema era a falta de filtro na arte e por isso ocasionava a parada da máquina. Então, onde devemos agir? Na falta de filtro. O que vamos fazer para não acontecer mais a falta desse filtro? Vamos colocar um monitoramento? Vamos treinar o pessoal? O que iremos fazer? Análise de eficácia e encerramento do registro. Durante a avaliação da implementação das ações propostas, deve o responsável designado evidenciar a execução das ações. O monitoramento e a avaliação de eficácia das ações corretivas são de responsabilidade do gestor da área ou do avaliador designado. A verificação de eficácia deve se dar em até 60 dias após a conclusão da última ação efetivada, salvo os casos que não terem como efetividade a ação estabelecida. Caso se verifique durante a avaliação que os resultados não foram conformes, ou seja, insatisfeitos, o avaliador, juntamente com o responsável pelo sistema de gestão integrado, decide pela abertura de um novo registro, a fim de manter a eficácia do sistema. Concluindo, para resumirmos, vamos ver como tratar uma não conformidade ou qualquer ocorrência dentro do nosso sistema de gestão. Na Montreal, quando constatamos qualquer ocorrência, nós temos um formulário exclusivo para o tratamento destes, bem como manter a evidência. Essa é a nossa planilha, na qual conseguimos evidenciar todos os registros relacionados à não conformidade, violação de segurança gráfica, bem como oportunidade de melhoria. Ao receber uma ocorrência, o responsável pela abertura registra o número da não conformidade, ou qualquer que seja a ocorrência, a data de abertura, o tipo da ocorrência, se for uma não conformidade, uma melhoria ou uma violação gráfica, registra também a origem, ou seja, de onde que veio essa ocorrência, foi do processo, foi de auditorias internas ou externas, foi reclamação do cliente ou qualquer uma outra. Registra qual a gravidade. Esses conceitos vocês vão poder ver melhor no nosso procedimento de gestão de não conformidades, que é o D.SGI 004.
disponibilizado no SharePoint. Ele indica qual é o setor responsável, né, pela verificação da procedência e discrimina aqui a ocorrência e o detalhamento dela. Ao ser enviado, né, para o departamento responsável, esses campos em diante é de responsabilidade dele. Ele aponta qual é a data que ele respondeu à ocorrência, se é procedente ou não para aquele processo, a causa raiz. Lembrando que quando a gente faz a análise de causa, a gente tem que usar algum meio de investigação. E prezamos muito pela técnica de 5 porquês. Então, nessa aba aqui de 5 porquês, você pode vir apontar a sua não conformidade e qual foi a sua análise. Apontou qual é a causa raiz, você indica qual que foi o método utilizado. A análise de abrangência, ou seja, afetou mais algum cliente? Afetou mais algum processo? Afetou algum procedimento? Né? E aqui você discrimina as ações relacionadas ao efeito da não conformidade. Coloca o responsável, o tipo da ação, se foi corretiva, foi uma concessão, um retrabalho, foi preventiva, uma contenção ou uma melhoria. Coloca a data prevista para concluir essa ação. Depois, no monitoramento, você vem aqui e coloca qual a data realmente foi feita essa ação. Uma ocorrência pode ocorrer uma ou mais ações, então, adiante terá campo suficiente para você propor ações. Ao final da análise, não esqueça de apontar na planilha: tem algum risco ou melhoria relacionada a esse acontecimento? Gerou mudanças no processo? Depois de todas as ações realizadas, em até 60 dias, você vem e valida se foi eficaz ou não essa ação. Coloca quem foi o responsável por avaliar a eficácia, né, das ações sob o efeito da causa e coloca a data. E podemos assim considerar encerrado o nosso registro de não conformidade. Nessa aba RNC, você verá de forma otimizada as ocorrências. Aqui está apontada 85. Vamos colocar 100. Vai carregar aqui todos os dados que está lá relacionado dentro do nosso banco de dados, só que de forma otimizada, dentro do próprio formulário, como vocês podem ver. E é isso. Por aqui fazemos a gestão das nossas ocorrências anuais, bem como apontamos nossas evidências.